2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Que o Senhor te abençoe e te guarde rica e poderosamente. Fale comigo, Deus. Não, pelo amor de Deus. Deus. Fale comigo. Deus. Se o Senhor falar, eu vou ouvir e pôr em prática. Amém. Você ouviu aí, né, Senhor? Foi? O Senhor pode cobrar. 2 Timóteo 2,20. Ora, numa grande casa, não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Senhor nosso Deus e Pai, falai conosco, enchei-nos do Teu Espírito Santo, para com a Tua igreja, Senhor, transformai-nos na medida que o Senhor quer, encha o Teu povo do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Podemos assentar-nos. Irmãos, vamos falar aqui sobre os tipos de vaso que tem na igreja, bem? Se você é um vaso ou não, eu quero que você se identifique. E no final você vai estar falando consigo mesmo: eu sou esse tipo de vaso. Irmãos, a modernidade chegou, e com a modernidade veio muitas facilidades para o dia a dia, principalmente para as mulheres. Para as donas de casa melhorou muito. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha esse negócio de lavar roupa na lavadora. Era no córrego mesmo. E tinha que tomar cuidado para a roupa não sair lá para lá embaixo. Será que tem alguém aqui que é dessa época? Acho que não. Que lembra que é da mãe, do pai, ou não? Não. Então, naquela época era mais difícil. Se as mães de hoje acham difícil trocar a fralda da criança, pega a fralda lá toda limpinha, vai lá e joga fora, enrola bonitinho, põe no cesto. Imagina por 40 fraldas penduradas no arame, lavar todo dia na mão. E dos meus filhos eram tudo na mão, e eram branquinhos. Irmãos, nos tempos bíblicos não havia o que nós temos hoje. Você abre lá o armário, há muitos objetos ali que você quase nem usa. Mas nos tempos bíblicos não havia tanto assim utilitários domésticos. Não havia o plástico e o alumínio, principalmente, que hoje tem em larga escala nas casas. O alumínio é muito utilizado hoje. Há uma pesquisa que fala que ele é muito prejudicial, causador de Alzheimer, mas isso aqui fica para outra oportunidade. O alumínio foi descoberto em 1825 pelo dinamarquês Hans Christian, mas ele foi só isolado em 1827 pelo alemão Friedrich. E a produção de alumínio em escala industrial começou em 1886. Quer dizer que até o século XIX não havia alumínio. Era panela de barro, ferro. Principalmente de barro, que é muito mais sadio do que a de ferro e que também é de alumínio. É infinitamente mais sadio. Mas a modernidade trouxe isso no século XIX, 1827. Já o surgimento do plástico modernizou bastante. O plástico surgiu em 1862 também, no século XIX, com Alexander. Ele buscava um material capaz de substituir a borracha, que era muito difícil, muito caro. E ele estava tentando desenvolver alguma coisa para substituir a borracha. E ele conseguiu, então, desenvolver o plástico. E lá no século XIX, 1862, que veio a ser em larga escala para todo lugar que você vai ter plástico.
né? Os objetos da sua casa, da dona de casa, 80% deve ser plástico, entre plástico e alumínio, ou são de outros materiais. Só que na época dos apóstolos, profetas, irmãos, só existia, em sua maioria, o que Paulo diz aqui, era vaso de ouro, estava na casa dos ricos. Era vaso de bronze, que também era um metal não muito precioso, mas na casa de pobre também era muito difícil. Havia de prata, então nem se fala, era ouro, bronze, barro e madeira. Paulo disse, nem fala prata, ouro. Paulo que diz isso em 2 Coríntios, 2 Timóteo: numa grande casa não há somente utensílio de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, né? Paulo lista esses 4 que eram muito usados na época. E eu quero que nós vamos estar analisando cada um deles. Por exemplo, o vaso de Paulo, ele era muito usado pelos egípcios para guardar as vísceras dos animais que os egípcios estavam trabalhando. E também era muito usado para fazer utensílio doméstico, como pratos e colheres. E as famosas, que aqui em Goiás chama de gamela, lá era uma espécie de bacia, né? De madeira, que era muito usado naquela época. Então, que tipo de vaso você é? Você não pode ser um vaso de alumínio, porque é um material sintético. Você não pode ser um vaso de plástico, que é um material sintético. Não aguenta as altas temperaturas. Você precisa estar enquadrado entre vaso de ouro, prata, bronze, pau ou de madeira, ou vaso de barro. Por exemplo, vaso de ouro. Um vaso de ouro, irmãos, é um vaso que demonstra o seu valor. É um vaso que tem um valor muito alto, né? E todo mundo sabe que o ouro é um material não perecível, porque a aliança, quando a pessoa vai se casar, é de ouro e é circular, porque o ouro é não perecível. Quanto mais põe no fogo, mais puro ele fica. E é circular, quer dizer que é o ciclo, que é infinito, é eterno. A gente sabe que não é, mas o significado é esse: casamento é junção. Então Paulo fala da lista, e o primeiro que ele lista é vaso de ouro. E lá em Êxodo 28:36, nós vemos quando Deus fala com Moisés: o Senhor dá ordem para que seja feita uma lâmina de ouro puro, e que nela seja gravado santidade ao Senhor, por ser algo de enorme valor para Deus. O verdadeiro vaso de ouro, ele é provado e refinado no fogo. O verdadeiro vaso de ouro na igreja é aquele que carrega escrito na sua vida santidade ao Senhor. Ele sabe que ele é de ouro porque ele é precioso aos olhos de Cristo. Ele sabe que ele é de ouro porque ele sabe o valor que o Senhor derramou na cruz do Calvário por ele. Então, por isso que é importante. Só que tem crente que parece ouro, mas é o ouro de touro. Lembra do lado do desenho do Pica-Pau? Achou uma mina muito grande, de pepitas muito grande, e ele foi vender, e o comprador quase bateu no Pica-Pau porque era ouro de touro. O ouro de touro é aquele material que parece ouro, mas não é. Tem crente na igreja que ele parece ser de ouro, mas ele não passa de touro. Ele não tem realmente a sua fé firme. Ele não consegue suportar as altas temperaturas. Lá em Malaquias 3:3, o Senhor fala: eu assentar-me-ei como fundidor, como aquele que vai fundir, que vai derreter a prata, como purificador. Deus quer purificar a sua igreja. Deus quer purificar o seu povo. Deus quer que você possa refletir na sua imagem. E uma das histórias sobre esse texto, de Malaquias 3:3, é que a prata, quando ele diz aqui: assentar-me-á como fundidor e purificador de prata, só tem uma forma naquela época que quem trabalhava com a prata, que é o fundidor, que
ele ia fundir, ele ia trabalhar, tirar as impurezas da prata. Só tem uma forma dele saber que ela era pura: quando ela refletia a imagem dele, do seu fundidor. Só tem uma maneira de Deus saber que você é puro: quando você reflete a imagem de Cristo na sua vida. Quando você caminha, e você caminha no espaço de Cristo, é o que você larga. Quando você vai passando, você deixa um rastro de fé, você deixa um rastro de bênção, e as pessoas vão dizer, como eu falei no último domingo: você pode ser uma Noemi, você pode ser aquela que Ruth vai dizer: eu quero servir o teu Deus, eu quero estar onde você está, o teu Deus é o meu Deus, porque ela viu naquela mulher algo que ela não viu em ninguém. O que você está fazendo de diferente para diferenciar da multidão de fora, irmãos? O vaso de ouro passou pela fornalha da aflição. Tem crente que não consegue passar pela fornalha da aflição. Está cheio de impureza, pois ele está que nem o ouro de touro. Ele é cheio de impurezas. Só parece, mas não é ouro. Porque o ouro passa pelo fogo. O ouro é purificado no fogo. Então se purifique nessa noite. Aquele que são ouro de touro, aquele que parece que é um vaso de ouro, são aquelas pessoas que não são comprometidas. Fala em oração, jejum, consagração. Ele nunca dá o nome dele, ele nunca participa das campanhas, ele nunca vem aqui na frente devolver o dízimo, a oferta, ele nunca tem algo para oferecer para o Senhor. Ele não é como Isaías capítulo 6, que o Senhor falava, Isaías viu numa visão, e o Senhor numa reunião, num alto sublime trono, e estava numa reunião no céu, e de repente alguém falou: quem eu enviarei, quem há de ir por nós? Isaías estava tão empolgado, que ele fala: Senhor, eis aqui, envia-me a mim. Você tem que se comissionar como Isaías. Você tem que ser esse vaso de ouro. Eu quero ser usado pelo meu Senhor. E aqui esses vasos de ouro são aqueles que querem ter uma igreja melhor. São aquelas pessoas que querem ver o melhor na igreja. Eu quero equipamento melhor, eu quero que a igreja melhore. Ele sabe que precisa de dinheiro para fazer isso. Outro vaso que tem, né, que Paulo lista aí, é numa grande casa. Essa grande casa representa a igreja. Tem um utensílio de ouro e de prata. Prata também é um metal muito precioso diante dos olhos do Senhor. Salmo 66, 10 fala isso. Então é um vaso de prata, é também um vaso usado para quê? Para embelezar, para decorar, não? É valioso, mas pode ser usado como decoração. Infelizmente, muitos desses vasos na igreja são preciosos. É algo precioso para o Senhor, mas que está sendo usado como decoração. Tem gente na igreja que não passa de decoração, não passa de número. Você tem que fazer a diferença. Você não pode ser mais um na multidão. Você tem que fazer a diferença, irmãos. Você tem que ser aquela pessoa que vai falar: eu estou aqui, estou pronto para fazer a obra do Senhor. Deus não usa essas pessoas porque não dão lugar. É bonito, é precioso, mas não usa, porque Deus, para usar alguém, para usar um vaso, esse vaso tem que ser disposto a cumprir com a palavra do Senhor. Pouca gente pode contar com esses vasos, que eles se acham preciosos, se acham melhor que o outro. Irmãos, é preciso, para ser usado por Deus, eu tenho que andar debaixo da palavra. Para mim ser usado por Deus, eu tenho que andar debaixo da liderança do meu pastor, das minhas lideranças. Eu tenho que estar quando eu quero fazer alguma coisa, quando Deus põe algo no meu coração, eu não vou fazer, porque Deus pôs no meu coração. Eu vou consultar o meu pastor, eu vou consultar a minha liderança e falar: Deus mandou eu fazer isso e isso. Se a igreja autorizar, eu faço, senão eu não faço. Ah, mas foi Deus que falou. Deus vai honrar você. Melhor exemplo que tem na Bíblia é José. José era homem justo.
Deus falou com Maria: olha, você não vai ter contato com homem nenhum, mas tua barriga vai crescer, você vai ter uma criança. Claro que foi nessa linguagem. E provavelmente, a Bíblia diz que José, sendo justo, José deve ter notado alguma diferença naquela mulher. O que a mulher grávida tem de diferente da outra? Os maridos aí, quem conviveu com mulher grávida, qual a diferença, pessoal? Ela come mais, ela vai mudando, vai, principalmente o alimento, é ou não é? Ela vai comer para 2, talvez ela tenha como para 3. Então ela está mudando. José percebeu que aquela mulher, sua noiva, estava diferente. Ele ia sair sem difamar aquela mulher. Deus falou com ele: José, fica com ela, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. Eu tenho um projeto nas vidas daquela mulher, mas para esse projeto funcionar, você tem que estar com ela. Então José se submeteu, porque Deus falou com ele. Deus falou com você? Vai lá, fala com a igreja. Amém? Você quer continuar sendo vaso? Deus quer te usar. Deus vai te usar. Eu não estou me atendo muito aos detalhes. Olha, depois tem um vaso que o Paulo não lista, mas eu achei importante colocar, que é o vaso de bronze. Que o bronze é muito forte. Para quem não sabe, o bronze, a maioria dessas estátuas que tem no país afora, no mundo afora, é de bronze. Por quê? Porque o bronze não enferruja. Assim como o ouro, ele não enferruja como a prata. Então ele suporta o tempo. É bem resistente, mas não é tão valioso como a prata e o ouro. Mas é bem precioso. E uma coisa do bronze é que, se ele for bem polido, ele parece com ouro. Parece, mas não é. Você conhece cliente que parece, mas não é? Tem, não tem? Parece o quê? Parece que ora. Até ora. Irmão, mas o problema não é você orar. Eu já falei isso aqui, irmão. Por mais que você não goste, você pode orar, falar em línguas, em 30, 40 línguas, pode pular, dançar no Espírito. Deus me ouviu. O que vai contar é depois que você termina a oração, a maneira que você convive em casa, no trabalho, com a esposa, com o marido, com os filhos. Orou, ficou cheio do Espírito Santo, depois começou a reclamar e xingar. Deus vai te ouvir? Vai ou não vai? Vai não. Ah, pastor, mas Deus me tocou. O Espírito Santo estava te tocando. Não é para te conceder o que você quer, não, irmão. O Espírito Santo estava te tocando, te movendo. É para tentar moldar a sua vida dentro da sua vontade, para você aceitar aquilo que Deus quer na sua vida. Você é um vaso nas mãos do Senhor. Vaso de bronze é vaso útil. É vaso que pode ser usado. E aí tem o vaso. Eu vou deixar o vaso. Vamos falar do vaso mais importante. Qual que é o vaso mais importante na igreja? É o vaso de barro. O vaso de barro é ouro na presença do Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias 18. Irmãos, olha só uma curiosidade que você não sabe, enquanto você pega em Jeremias 18. É um vaso, irmão. Sabe onde é que se refina o bronze, a prata e o ouro? Sabe onde se refina? No vaso de barro. Ao contrário, o vaso de barro não pode ser moldado no ouro e na prata, e nem no bronze. É só pelas mãos do oleiro. Mas dentro do vaso de barro pode ser moldado o ouro, a prata e o bronze. Amém? Versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme
o pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Amém? E o verso 5 vai falar: não poderei eu fazer o mesmo com vós, ó casa de Israel. Então, irmãos, é o vaso de barro, é aquele que se deixa moldar pela mão do oleiro. É o vaso que Deus põe a mão. Você precisa ser um vaso de barro, irmãos. Você tem que ser moldado. Sabia que se algum dia você tiver oportunidade, o vaso de barro, quando ele está na roda ali, que ele fica rodando e o oleiro vai fazendo ele, como você está vendo aqui, a mão do oleiro toda suja, sabe o que é? É para que ele possa. Ele vai tentando com as mãos, ele vai caçando as impurezas, e dali ele vai tirando as impurezas, e ele vai tirando as pedrinhas, para que ele possa ser, quando ele for aquecido, em alta temperatura, ele poder se tornar um vaso de cerâmica bonito. É um vaso mais útil na casa das pessoas da época de Cristo. Todo lugar tinha vaso de barro. As prateleiras eram cheias de vaso de barro. Os ouros, as moedas de ouro eram depositadas em vasos de ouro de barro e cobertas, e ali ficavam guardadas. É nesses vasos que se guardava o ouro e prata. É nesse vaso que a maioria comia suas refeições, eram cozidas suas refeições. Então, vaso de barro é importante. Só que a modernidade chegou. Agora tem vaso de plástico, de inox, que é uma variação do ferro. Agora tem vaso de alumínio. Mas no meio da igreja apareceu um vaso diferente, que é o vaso de areia. Talvez você nunca foi, mas o dia que você for na praia, lá geralmente as crianças gostam de ficar fazendo castelo na areia. E aquilo ali, irmãos, quando a gente era criança, a gente fazia muito, brincava com tudo isso. E o vaso de areia, qual que é a sua característica? Ele pode até ficar bonito, mas no primeiro vendaval, no primeiro chuva, vai tudo embora. Perdeu o trabalho. Qualquer vento derruba ele. Qualquer temporal, qualquer chuva, qualquer onda que o mar der, aquele castelo vai embora. São aquelas pessoas que não aceitam crítica, não pode nem tocar no nome dela, não pode nem falar o nome dela, tudo está tirando satisfação. Isso é vaso de areia, irmãos. Paus e pedras podem até me machucar, mas palavra não me machuca, não. Pode falar o que você quiser. Falaram do meu Senhor, Jesus foi crucificado, eles falaram dele o máximo que você possa imaginar. Mas o momento da crucificação foi pregos que cravaram. Mas o que manteve ele na cruz foi os meus pecados, os seus pecados. Não foi os cravos que manteve ele na cruz, foi o amor à humanidade. Primeiro vendaval, castelo de areia vai embora. Tem gente que a vida dele é um castelo de areia, o casamento dele é um castelo de areia, o trabalho dele é um castelo de areia, porque ele não aceita que hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade que nós vamos ter opinião definida sobre tudo, mas você precisa aceitar o outro, a opinião do outro. Amém? Que tipo de vaso você é? Vaso de ouro, prata, bronze, vaso de barro, ou você é um vaso de areia? Você é um vaso útil ou um vaso decorativo? Eu não quero ser um vaso decorativo. O que é um vaso decorativo? É até bonito, mas quando alguém passa perto, você até, geralmente o vaso decorativo fica em lugar alto, fica em lugar protegido, porque se cair, o prejuízo é caro. Vaso que está na mão do oleiro, quanto mais
mais o Senhor dá a forma que quer. Às vezes você amassou, você foi quebrado, a sua vida está um caco apenas. Olha, pastor, já chegou, só tem caco. Não tem importância, o Senhor ajunta seus cacos. Foi a pastora Elisa que fez isso uma vez? Pegou um vaso, quebrou todo, lá em Brasília, né? Quebrou ele todinho e provou que é possível juntar os cacos. E juntou os cacos todinho, lembra? Fez o vaso de novo. O ser humano fica mancha, mas quando Deus pega seus cacos e junta, você fica perfeito de novo, fica melhor do que antes. Jó perdeu família, perdeu tudo, mas Deus restaurou a vida dele, deu outros filhos, deu uma família, e ele viu até a terceira e quarta geração, e diz a Bíblia que as suas filhas eram as mais belas da sua região. Então a Bíblia diz que aquele homem teve alegria, teve paz, teve tranquilidade, porque ele é o vaso nas mãos do Senhor. Decida hoje que tipo de vaso você quer ser. Vaso de ouro, precioso e puro. Vou resumir aqui. Vaso de prata, precioso e que reflete a imagem do Criador. Malaquias 3:3. O vaso de prata é precioso e reflete a imagem do seu Criador. O vaso de bronze é muito útil e serve para muitas coisas. É aquele irmão que é pau para toda obra. Vamos para o evangelismo? Vamos. É oração? Vamos. Vamos para o monte? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos limpar a igreja? Vamos. Vamos lavar os banheiros? Vamos. Vamos fazer isso? Ele está é pau para toda obra. É aquele vaso que é útil, consagrado ao seu possuidor. E tem um vaso de barro, que para o mundo é barro, para Deus é ouro. Para Deus o vaso de ouro é o vaso de barro. É aquele que se molda. Ele nunca desiste. Ele está sempre, sempre nas mãos do Senhor. O problema veio, ele vai para a igreja orar. Ele não reclama, ele não desiste. Vamos ficar em pé. Estou vendo que em nosso meio hoje em dia tem muito tipo de vaso, irmãos. Mas eu preciso crer que eu e você, nós somos um vaso, como diz Paulo a Timóteo, útil ao seu possuidor.